Olá, seja bem-vindo ao curso Telaço, sou o professor Jorge Gama. Nesse vídeo nós vamos resolver a quarta e a quinta questão de lei dos cossenos. Vamos para a quarta questão. Espero que você tenha conseguido resolver a nossa quarta questão, que fala de três cidades que são vizinhas e que a distância em linha reta da cidade A até a cidade C são 24 quilômetros e que da cidade A para a cidade B são 36 quilômetros. Ele quer saber quanto é que vale a distância da cidade B até a cidade C, que eu vou chamar de X. Claro, se eu aplicar a lei dos cossenos, lembre, né, que sempre que eu quero relacionar os três lados de um triângulo com o cosseno de um dos ângulos, eu vou usar a lei dos cossenos. Claro que eu tenho que conhecer um ângulo e ele deu esse ângulo aqui do vértice A. Ele diz que esse ângulo é de 120 graus. Como é que eu faço então, professor, para relacionar os três lados e um cosseno de um dos ângulos? Nesse caso, se eu começar com o lado X, eu vou ter que usar o cosseno desse ângulo que é oposto a ele. Claro que eu não vou começar com o 24, porque eu teria que usar o cosseno do ângulo oposto. Eu não tenho esse ângulo. Da mesma forma, eu não posso começar com 36, porque eu teria que usar o cosseno do ângulo oposto a ele, que eu também não tenho. Mas antes de aplicar a lei dos cossenos, eu aconselho você a analisar se os lados que vocês conhecem, se eu posso simplificar, se eu posso dividir pelo mesmo valor. Nesse caso, eu poderia simplificar por 12, porque eles dois são múltiplos de 12. Simplificando por 12, ficaria como, professor? Eu ficaria com um triângulo menor, mas seria um triângulo semelhante àquele triângulo, tá? Porque todos os lados eu estou diminuindo na mesma proporção. Todos os lados eu estou dividindo por 12. Nesse caso, professor, quanto é 36 dividido por 12? 3. Quanto é 24 dividido por 12? 2. Quanto é x dividido por 12? Eu vou chamar de y. E quando eu encontrar esse y, basta voltar multiplicando por 12. Então, se na ida você dividiu por 12, na volta eu multiplico por 12. Olha como vai ficar mais fácil aplicar a lei dos cossenos nesse triângulo. Como é que eu aplico a lei dos cossenos, professor? Eu pego o quadrado daquele lado que está na frente do ângulo que eu conheço, e esses dois lados que formam o ângulo que eu vou usar, eu vou pegar o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, vezes o cosseno desse ângulo, cosseno de 120 graus. Observe, então, que aqui eu utilizei o 2 ao quadrado, que se eu não simplificasse, eu ia ter que colocar 24 ao quadrado, ia dar muito mais trabalho. Coloquei aqui o 3 ao quadrado, eu teria que colocar aqui, se eu não simplificasse, o 36, tá? Então aqui vai ficar muito mais fácil de resolver, tá? Porque os valores são menores. Então eu vou ter y ao quadrado igual 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 3, 6. Por que o senhor não multiplicou com esse 2, professor? Porque vai aparecer um 2 aqui no denominador, no cosseno de 120. E o cosseno de 120, lembra que ele é simétrico do cosseno de 60. Porque 120 mais 60 dá 180, são ângulos suplementares, tá? E a única diferença desses dois cossenos, que é o cosseno que está no primeiro quadrante com o cosseno que está no segundo quadrante, é o sinal. Então aqui vai ser menos o cosseno de 60. É só olhar em nossa fundamentação teórica, você volta lá no primeiro vídeo, você vai entender o que eu estou dizendo aqui sobre suplementar do ângulo de 120. Então vamos lá. Cosseno de 60, eu sei que é meio, só que eu quero é o do 120. Então será menos meio. Corto 2, menos com menos dá mais, então fica y ao quadrado igual 9 com mais 4 dá 13, mais, cortei o 2, menos com menos mais, aqui está o 6, mais 6. Então y será a raiz de 19. Raiz de 19 é o valor de y, mas eu não quero y, eu quero o valor de x. Se na ida eu simplifiquei por 12, você volta multiplicando por 12. Então, nesse caso, o nosso x vai ser aquele resultado, que é raiz de 19, multiplicado por 12. Resposta, então, 12 raiz de 19. Então, para a nossa quinta questão, você pausa o vídeo e tenta resolver antes. Vamos lá?
Vamos lá então, a nossa quinta questão, ele dá um triângulo com lados conhecidos, tá? Eu conheço os 3 lados, mas ele quer saber quanto é que vale o cosseno do maior ângulo. Só como é que eu vou saber quem é o maior ângulo se ele não deu o valor dos ângulos? O maior ângulo, ele é sempre oposto ao maior lado. Então, nesse caso aqui, o maior lado é 15. Quem está na frente dele é esse ângulo aqui. E esse ângulo tem maior abertura porque ele é oposto ao maior lado. Então, quanto maior o lado, maior a abertura. Nesse caso, professor, nosso ângulo aqui eu vou chamar de alfa e vou aplicar a lei dos cossenos começando por quem? Eu começo sempre pelo lado que está na frente do ângulo que nós vamos utilizar na lei dos cossenos. Nesse caso, eu vou começar por 15, exatamente. Poderia, professor, antes de aplicar a lei dos cossenos, simplificar esse triângulo? Não, porque se você dividir por 2, esses 2 aqui são múltiplos de 2, mas esse não é. Se eu dividir por 5, professor, esses 2 são múltiplos de 5, mas aquele não é. Também os valores não estão nem tão grandes assim para a gente precisar simplificar, né, professor? Vamos lá, então. Vou começar com 15. Começo com 15, a lei dos cossenos me diz que eu vou começar com o quadrado do lado oposto ao ângulo que vai ser aplicado na lei dos cossenos. Então, eu vou pegar o quadrado de 15. Igual. Vou pegar agora o quadrado da diferença daqueles 2 lados que formam o ângulo. Então, eu vou pegar o quadrado do 8, quadrado do 10... menos 2 vezes 8 vezes 10. Vezes o cosseno do ângulo alfa, que é o que ele está querendo. 15 ao quadrado dá 225. Só como é que eu elevo um número que termina em 5? Como é que eu elevo ele ao quadrado? Assim, a dica muito importante, tá? Você pega o 5 ao quadrado, dá 25. E esse número que sobrou, você multiplica com o sucessor dele. Quem é o sucessor do 1? O sucessor do 1 é o número seguinte, né? É o número que está depois do 1. O próximo número seria quem, professor? O 2. E 1 vezes 2 dá 2. Por isso que dá 225, tá? 8 ao quadrado, 64. 10 ao quadrado, 100. 2 vezes 8 dá 16. Vezes 10 dá 160. Vezes cosseno de alfa. Ficou, então, 225 igual 164 menos 160 cosseno de alfa. Jogo o cosseno de alfa para o primeiro, ele fica positivo. Jogo 225 para o segundo, ele vai com o sinal trocado também. 164 menos 225. Já sei que o resultado desse cosseno é um valor negativo, tá? É um resultado negativo. Então, ficou 225 subtraído com 164. Cinco menos 4 dá 1. Que 12 menos 6 dá 6. Dá 61. Como lá o sinal negativo é do maior, então dá menos 61. Então, o cosseno de alfa será menos 61. Que aqui pediu emprestado, ficou 12 menos 6 dá 6. E aqui ficou 1 menos 1 dá nada. Então, professor, vai ser menos 61 dividido por quem? O 160 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai dar 61 dividido por 160, só que negativo. Vamos fazer essa divisão? Que dá aproximadamente 6 dividido por 16, tá? Se eu considerar aqui que é 60. Se eu fizer essa aproximação, também eu vou conseguir resolver o problema. Mas vamos lá. 61 dividido por 160, acrescento um 0, 0 e uma vírgula. Eu posso cortar o 0, tá? E continuar essa divisão com 61 por 16. Que vai dar 3. 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 com 4. Pede emprestado ficou 11. 11 menos 8 dá 3. Aqui ficou 5 menos 4 dá 1. Então eu baixo quem, professor? Vou botar um 0 para continuar a divisão. Eu vou aqui botar um 8. 8 vezes 6, 48, vão 4. 8 com 4, 12. Sobram 2. Então vamos procurar a alternativa que começa com menos 0,38. E a alternativa que tem menos 0,38 é a letra A, que é menos 0,38, 125. Se a gente continuar essa divisão, vai dar menos 0,38, 125.
que é o cosseno de alfa, que é o cosseno do maior ângulo. Espero que você tenha entendido. Até a próxima aula.